Meus queridos, nós estamos em comunhão com a igreja, hoje celebrando nesse domingo a festa do batismo do Senhor, e com essa festa litúrgica nós encerramos o tempo do Natal e o ciclo do Natal. O tempo do Natal é mais do que dizer ser o tempo do nascimento do Filho de Deus. O mais correto é nós dizermos: o tempo do Natal é o tempo da manifestação do Filho de Deus na carne. Porque nesse tempo nós celebramos 5 grandes festas litúrgicas. Evidente, a primeira e mais importante, o 25 de dezembro, a festa da encarnação, o nascimento de Cristo, né? Nessa festa a igreja quer nos mostrar que também na fragilidade humana, na nossa fragilidade, Deus é capaz de manifestar o seu poder. Depois nós celebramos no domingo, entre o Natal e o Ano Novo, a festa da Sagrada Família, a segunda grande festa do tempo do Natal. Mostra que, além de Deus se manifestar no mundo de maneira visível em uma criança, que é seu filho, no Natal, Deus também, Ele manifesta o seu poder na convivência e na constituição familiar. A família é vontade de Deus e a família no mundo é a manifestação de Deus no mundo. Depois nós celebramos, no dia 1º de janeiro, a solenidade de Maria, Mãe de Deus, para dizer que Deus também se utilizou de uma mulher frágil para que o seu Filho eterno pudesse estar diante de nós e ser manifesto. Deus usa dos seres humanos pequenos, e Deus deu a seu Filho uma mãe e também a entregou como mãe da igreja, né? Mãe de Deus, Theotokos. Depois nós celebramos, no domingo passado, a solenidade da Epifania do Senhor. Na pessoa dos 3 reis magos, nós enxergamos as nações pagãs, aqueles que não pertenciam ao antigo povo, mas que foram sensíveis aos sinais de Deus, à estrela. Com essa festa, a igreja quer mostrar que Deus se manifesta não somente aos que estão próximos dele, mas Ele quer se manifestar a qualquer pessoa, porque Ele não faz acepção de pessoas. E hoje nós celebramos a 5ª e última festa do tempo do Natal, que vai nos mostrar que, além de se manifestar visivelmente na criança recém-nascida em Belém, além de se manifestar visivelmente na maternidade divina de Maria, além de se manifestar na vida dos pagãos que são atraídos a Jesus recém-nascido, Deus agora, neste tempo, que são os últimos, Ele se manifesta por meio da igreja, na vida sacramental da igreja. Quando nós celebramos o batismo de Jesus, nós celebramos o Cristo que vem ensinar a igreja como a igreja deve, até o fim dos tempos, perpetuar a presença desse Cristo no meio do mundo. Então, pelos sacramentos da igreja, nós podemos tocar a divindade, que se torna tocável, sobremaneira o sacramento da Eucaristia, que não é um símbolo, mas é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, que se presentifica sobre cada altar em tantos lugares do mundo. Deus está presente concretamente no mundo por meio do sacramento da Igreja Católica. E é por meio dessa ação sacramental, batismal, que Ele salva toda a humanidade. Cada missa celebrada, cada culto prestado ao Pai, a Igreja reza pela santificação do mundo todo. Então nós vemos esse evangelho de hoje. Olha, o que aconteceu com Jesus diante dessa imagem do evangelho de hoje é a primeira pergunta para nós irmos respondendo. E depois, quem é esse Jesus?
que se submeteu a toda essa ritualidade que era ensinada e realizada por João Batista? Essas duas perguntas que vão perpassar a reflexão de hoje. Primeiro, o que acontece? Ora, o povo estava esperando há muitos séculos o Messias, porque estava prometido no texto da Escritura, no Antigo Testamento, os profetas disseram: virá alguém para salvar o povo. Então, na pessoa de João Batista, o povo pensava: será que não é o Messias? Porque João era um homem muito popular, né? Os estudiosos do primeiro século, da tradição judaica, diz que João era mais popular que Jesus de Nazaré. Olha só. Então, será que João é o Messias? Todo esse episódio que aconteceu às margens do Jordão foi preparado por Deus, para Deus mostrar a todo aquele povo que estava naquele lugar quem era o Messias esperado. Por isso, nós acompanhamos não no evangelho que nós ouvimos hoje. Hoje começa o texto, João dizendo: eu não sou o Messias, né? Eu batizo com água somente, é um símbolo. A água com a qual eu batizo, ela não confere nada, porque vocês vêm até mim com o desejo de conversão. Então são vocês que produzem a própria transformação em si. A água é somente um símbolo, mas virá aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí não só contaremos mais com a iniciativa humana, mas haverá também a iniciativa divina de maneira concreta nesse batismo que virá. Ele é o Messias, é mais forte do que eu, né? E aí os outros evangelhos, Mateus e Marcos, vão dizer que Jesus saiu de Nazaré, da sua cidade. Por quê? Porque antes do batismo, ninguém conhecia Jesus de Nazaré. Ele nasceu em Belém, seus pais voltaram para Nazaré e se passaram 30 anos no silêncio de Nazaré. Ninguém conhecia, porque não era o momento. Agora, com o batismo, será apresentado o Messias esperado. Por isso Jesus sai do silêncio de Nazaré, segundo Mateus e Marcos, e vai até o Vale do Jordão, para ali iniciar sua caminhada missionária apostólica. Ele chega até diante do Jordão, e nós vemos que no Evangelho de João Batista, ele acaba querendo se opor a batizá-lo. Como é que eu vou batizar o autor do batismo? Por isso que ele diz no texto de hoje: eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias, eu devo ser batizado. Mas Jesus diz: precisamos cumprir o que está previsto. Por isso Jesus entra na água do Jordão, e ali acontece, uma manifestação trinitária, Todo o povo que estava lá ouviu a voz do céu que saiu. A Trindade se mostrou plenamente. O Filho estava imerso na água. O Espírito se manifestou na imagem de uma pomba. E o Pai se manifesta por meio de uma voz, porque a Deus ninguém jamais viu. Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. O Pai está dizendo: não é esse que está batizando, mas é esse que está sendo batizado, o meu Filho amado, em quem eu ponho o meu bem-querer. É muito interessante que nós ouvimos hoje a profecia de Isaías, na primeira leitura, Olha, Isaías escreve essa profecia 6 séculos antes de Jesus. Está falando exatamente desse momento do batismo. Por isso que a igreja pegou esse texto de Isaías e colocou hoje em contraponto com o Evangelho. Olha só: assim fala o Senhor. Olha só, 600 para mais anos antes de Jesus. Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma.
é exatamente o que saiu dos lábios do Pai quando Jesus foi batizado 6 séculos depois. Nele se compraz minha alma, nele eu ponho o meu bem-querer, ele é meu filho amado. Olha só, então aqui se manifesta quem é o Messias, e João, ele realiza o batismo. É muito interessante que às vezes a gente pega protestantes, né, que falam, né, porque Jesus foi batizado no Jordão, não quer dizer que Jesus foi imerso, né? Aliás, tem gente que vai na Long Beach, né, vai na praia e só molha as canelas. Tem ou não tem? Tem. O que aconteceu? De que jeito Jesus foi batizado? O Evangelho não expõe isso, não expõe. Por isso que a igreja, ao longo de todos os séculos, desde os primeiros séculos, a igreja batiza de formas distintas. A imersão, o corpo todo embaixo da água, que é um significado mais completo, segundo o catecismo da Igreja Católica, porque nos mostra a morte e a ressurreição. Mas a igreja também sempre batizou por infusão, na cabecinha da criança. E também nos tempos primitivos a igreja batizava com aspersão, né? Como a gente sabe, é só ir lá no texto dos Atos dos Apóstolos, e vai dizer que em um dia os apóstolos batizavam mais de 5.000 pessoas. Como faria isso? Por imersão? Não, certamente por aspersão, ou igual o padre Marcelo Rossi, né? Não sabemos. Então, João, o fato é, Jesus desceu as águas, né? Agora a pergunta que surge para nós: Jesus desceu as águas, mas Jesus precisava fazer isso, né? O que acontece, é interessante nós sempre pensarmos assim: batismo de Jesus, meu batismo, porque a reflexão da liturgia de hoje não é somente contemplar o batismo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas é nós olharmos para o nosso batismo, né? O que o batismo me conferiu? O batismo, duas coisas de maneira geral. Primeiro, ele me faz fazer parte da igreja. Eu agora sou membro do povo de Deus, sou marcado. Eu era pagão, eu não era judeu. Então quem não é judeu é pagão, é gentil. Eu era pagão, mas agora eu sou cristão. Sou membro do corpo místico de Cristo, da igreja. Mas a segunda grande coisa que o batismo nos confere é a remissão dos pecados. Ora, Jesus não precisa ser admitido à igreja, porque nesta ocasião não existia a igreja ainda. Ele vai instituir a igreja nos momentos últimos, daqui 3 anos, quando ele morrer e ressuscitar. Ainda não tem igreja, então ele não está sendo admitido a nada. Ora, e também Jesus não precisa de perdão de pecados, porque é um ser humano perfeito, é Deus. Por que ele o faz? Para santificar as águas. Ele não entra na água para ser santificado, mas para santificar a água, de tal modo que até o fim dos tempos a igreja, quando se reúne e invoca a presença do Espírito Santo, esta água já santificada no Jordão, ela é capaz agora de ser um sinal da transformação da alma daqueles que são os batizados. Que bonito isso, né? E João batiza o autor do batismo. O que acontece? É muito interessante em Lucas, 2 características do evangelista Lucas, quem gosta de estudar a Bíblia, né? O que não tem nos outros. Primeiro, que Lucas é o evangelista pneumatológico. Pneuma é espírito, né? É o evangelista do Espírito Santo, porque ele vai falar muito nos seus textos do Espírito Santo, até mesmo nos Atos dos Apóstolos. Os Atos dos Apóstolos foi um texto escrito por Lucas. Só esse texto vai mostrar o relato de Pentecostes. O mesmo Espírito Santo e fogo que desceu, né, que se manifestaria por meio de Jesus na ocasião do batismo, foi o mesmo Espírito Santo e o fogo que desceu em formas de línguas no dia de Pentecostes. Então Lucas é o evangelista
do Espírito Santo. Outra coisa que Lucas, algo peculiar em Lucas, é que Lucas é o evangelista que nos mostra um Jesus orante. A gente não encontra isso nos outros 3 evangelhos. Toda vez que Jesus vai fazer uma grande atividade, antes de fazer, Jesus reza. Um grande ensinamento para nós. Por que Lucas está fazendo isso? Só ele. Porque a comunidade lucana é uma comunidade constituída predominantemente por pagãos convertidos ao cristianismo. Diferente de Mateus. Mateus é uma comunidade, a comunidade de Mateus é totalmente judeus que se converteram ao cristianismo. Os judeus já rezavam, os pagãos não. Então Lucas quer mostrar, se Deus na pessoa de seu filho rezava nos momentos mais alegres, mas também nos mais difíceis, quanto mais nós, que não somos Deus, precisamos do auxílio divino, né? Jesus, antes de ser batizado, ou no ato do batismo, o Evangelho diz que enquanto rezava, ali aconteceu a manifestação da Trindade, né? Jesus, antes de ser batizado, rezou. Jesus, antes de escolher os 12 apóstolos, rezou. Jesus, antes de subir no Monte Tabor com os apóstolos para se transfigurar, rezou. Jesus, antes de subir no Monte das Oliveiras e ali iniciar o seu trajeto de angústia e de sofrimento rumo ao Calvário, ele rezou. E nós, né, estamos a rezar nas situações boas, mas também nas situações difíceis, porque às vezes nós somos muito impetuosos. A tristeza, o desespero, o espanto, o desânimo e tantas outras manifestações e sentimentos que aparecem como primeira atitude nossa, deveria ir atrás ou depois da oração. A oração deve ser a atitude primaz do cristão, porque Cristo fez isso, né? Que bonito. Enquanto rezava, a Trindade se mostrou, o céu se abriu. Olha, quando alguém é batizado, minha gente, o céu se abre e ali acontece a ação trinitária, né? Pelos méritos da paixão de Jesus, o Espírito Santo, né, esquadrinha todo o ser daquela criança ou daquele adulto que está sendo batizado, e o Pai diz a essa pessoa: eu te enxergo agora como meu filho amado, e eu ponho em você o meu bem-querer. Olha que bonito, né? Se a gente pudesse tirar uma radiografia ou uma foto de alguém, da alma de alguém, antes de ser batizada ou depois de ser batizada, nós perceberíamos de maneira concreta o que acontece nesse rito tão nobre, né? Então, é isso que aconteceu com Jesus, e nós também. Quando nós somos batizados, o Pai passa a nos enxergar como filhos adotivos, filhos bem cuidados. E aí vem a segunda pergunta da liturgia de hoje: o que aconteceu com Jesus? Foi isso, o que nós acabamos de meditar, de refletir. Mas agora a pergunta segunda, que é: quem é esse Jesus? Ou que ele haverá de se tornar? Porque depois do batismo, Jesus vai começar a sua vida missionária. Agora as pessoas vão passar a conhecê-lo. Não sei quem conhece a Bíblia. Depois que Jesus é batizado, para onde ele vai? Para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha só, né? Para o deserto. Já ali, esse fato que nós inclusive vamos celebrar daqui a pouco tempo, né? Para mostrar que agora começou a missão. A missão não é somente alegrias e conquistas e realizações. Dentro da missão de um cristão estão também os desertos e as provações. Quem é esse? E aí a primeira leitura e a segunda leitura vão nos mostrar quem é esse. Olha só o que diz o texto da primeira leitura, né? Isaías, 6 séculos antes de Cristo. E no texto de Isaías existem 4 cânticos chamados cânticos do servo de Javé, ou cânticos do servo do Senhor,
ou cânticos do servo sofredor, como queiram. E é um texto bastante estranho a um judeu. Quando o judeu na sinagoga lia esse texto, ele não entendia. Por quê? Porque olha a mentalidade judaica. Se eu estou passando um momento muito bom na minha vida, é porque eu estou debaixo do agrado de Deus. Se eu estou passando um momento de doença, de enfermidade, de provações diversas, é porque eu fiz algum pecado e estou colhendo a consequência. A teologia da retribuição é própria dos judeus. Mas agora Isaías apresenta esses 4 cânticos, o capítulo 42, 49, 50, 52, 53. Hoje nós ouvimos o primeiro. E Isaías fala de um servo, e esse tal servo, ele é escolhido por Deus, e ele é perfeito, mas ele é submetido a uma grande provação, né? Na sexta-feira santa, do domingo de Ramos, nós ouvimos os outros cânticos, né? Que arrancavam a barba, tiravam-lhe cusparadas. Vocês devem se lembrar, é o cântico do servo de Javé. Ora, mas se um judeu lendo esse texto não compreendia, como assim alguém perfeito, alguém bom, está passando provação? Não combina com a nossa mentalidade. E os judeus passaram esses 6 ou 7 séculos sem entender, até que veio e se encarnou o servo sofredor, perfeito, mas que se submeteu ao sofrimento. E nós, como batizados, minha gente, o que o batismo nos faz? O batismo nos faz discípulos de Jesus. Então o caminho que Jesus seguiu, nós devemos seguir. E aqui está neste cântico, que nós ouvimos, o primeiro cântico do servo de Javé, a missão do cristão. Hoje a gente vai ter, agora eu vou falar, a gente vai ter a oportunidade de avaliar se eu estou sendo cristão de verdade ou não. Presta atenção. Primeira coisa, este servo não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. O que quer dizer isso? Não reclama, não blasfema. Aqui já um monte de gente que fica preso na catraca. Olha como é desafiador ser cristão. Pode falar o resto? Não quebra a cana rachada, não apaga o pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. O que é quebrar a cana rachada, né? Aquela experiência, às vezes a gente está andando na rua e você encontra uma madeira que está quebrada, mas ainda ela está ligada, as partes estão unidas ainda. Geralmente a criançada, né? Você pega e dá um chute, não é? Enquanto você não separa aquilo, parece que tem um comichão, né? Não sossega. Ou uma vela, né? Uma vela você sopra. A gente vê no aniversário isso, né? Você sopra. E aí o pavio fica... Enquanto não apaga o pavio, não sossega. O que quer dizer isso? Isso é um retrato da nossa falha humana. Mas o texto está dizendo assim: o servo perfeito, ele não quebra a cana rachada e nem apaga o pavio que fumega. E nós devemos fazer o mesmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto há um brilho, né, uma brasa, um pavio fumegante, há ainda esperança de transformação, há ainda esperança de salvação. Enquanto há uma brasa ainda fumegante no pavio, há ainda chance. É uma grande reflexão. O cristão deve ser o homem e a mulher da esperança, e não do desistir, do desânimo, do parar na metade. Se ainda brilha uma chama, um pavio fumegante, ainda ele pode vir a tornar-se chama novamente. É o que Deus faz, né, minha gente? Olha, se Deus não fosse desse jeito, Ele já tinha acabado com esse mundo faz tempo. Pelo menos uns 10 anos atrás Ele já tinha acabado com tudo. É por que não faz? Porque Ele insiste em nós. Enquanto há um pavio fumegante, tem chance. Tem chance. Deus acredita na humanidade. Mas a gente olha o mundo, e olha só,
A gente olha o mundo, a gente fala, mas não vai ter jeito, né? Mas a gente olha os evangelhos que nos trazem as parábolas do reino. Sabe aquela parábola que fala da mulher que coloca uma pequena porção de fermento e a massa vai crescendo e ninguém percebe, na hora que vê a massa, Deus vai fazer alguma coisa. Por isso que Ele está esperando, porque senão Ele não esperaria. Que mais? Terceira coisa, não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Esmorecer e se deixar abater não é atitude de cristãos, não é. É muito bonito, eu sempre falo isso na homilia, quando você vê alguém passando uma grande tribulação, e você vê a pessoa rezando, e você vê a pessoa com palavras positivas, com palavras de esperança. É um tapa na cara de nós que nos abatemos e que esmorecemos por coisas muito menores do que às vezes as pessoas estão passando. Que mais? Olha só, eu, o Senhor, te tomei pela mão. Olha só, é o Pai falando para seu Filho amado e para nós. E Ele nos enviou também como enviou o seu servo sofredor, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. E é verdade, Jesus de Nazaré, há mais de 2000 anos, quando aqui esteve, Ele curou muitos cegos, surdos, mudos, coxos, né, leprosos, expulsou demônios, restituiu a vida de muita gente. E o que tem a ver isso comigo? Ai, padre, então eu vou sair curando? Né? Não, nós somos batizados para fazer a vida de alguém melhor. Porque se a gente não faz a vida do outro, com quem a gente convive melhor, nós perdemos, né? Nós perdemos o objetivo de ser cristãos. Você no seu convívio interpessoal, tem edificado as pessoas? Ou você tem sido pedra de tropeço e só serve para encher o saco dos outros? É essa a palavra de hoje. Olha. E por fim, minha gente, a leitura segunda. E com esse texto eu termino a homilia. Pedro, né, aqui nós vamos agora no Novo Testamento. Agora Jesus já tinha morrido, ressuscitado, subido aos céus, e já tinha enviado o Espírito Santo, e agora os apóstolos estão pregando. Esse é o contexto dos Atos dos Apóstolos. Pedro, ele entra, por ordem de Deus, na casa de um guarda romano, um centurião romano. Olha, para a mentalidade judaica, é romano, é pagão, não tem jeito, né? Olha só. E Pedro, ele vai, porque o Espírito Santo o envia até a casa desse centurião romano, que se chama Cornélio. É a passagem de hoje, se pegar um pouquinho antes na Bíblia, você vai ver, vai aparecer esse nome bonito, dá para você pôr no seu gato, Cornélio. Olha só. E Pedro, ele começa a perceber em Cornélio a manifestação de Deus. Mas como é que Deus pode se manifestar em um pagão? Sabe aquela mentalidade que eu acabei de falar dos judeus? Pedro estava passando por um momento, né, de ser quebrantado, de quebrar paradigmas. Ele estava percebendo que Deus não faz diferença de pessoas para manifestar a sua presença. E é isso que ele fala, ó. Pedro tomou a palavra e disse: de fato, eu estou compreendendo que Deus não faz distinção entre pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. E a igreja assim deve proceder. Nós vemos na pessoa do Papa Francisco, um Papa que veio para exatamente manifestar esse aspecto da vida eclesial. A igreja não deve estar com as portas fechadas, deve estar com as portas abertas para quem queira, quem deseja se encontrar com Deus, né? E nós vemos no batismo isso. Aliás, essa semana uma pessoa me perguntou, né? Uma amiga que era professora, com quem eu dei aula, quando eu dava aula, né? E ela veio me perguntar: padre, minha neta não é batizada, minhas netas, eu estou muito angustiada,
né? Porque a minha filha e o meu genro não vão na igreja, né? E nós vemos na figura catecumenal da igreja, eu falei para ela, você deve ser a introdutora das suas netas. Se os pais não fazem, faça você. É claro que tem que ter autorização. Padre, mas pode? Eu pensei que os pais... Eu falei, não, a exigência vai ser sobre os padrinhos que vocês escolherem, né? O pai, a mãe, se não presta, ninguém escolheu pai e mãe. Eu tenho direito de batismo, eu tenho direito de ser admitido na igreja. Ou alguém aqui escolheu o pai e a mãe? Eu não escolhi, mas graças a Deus, Deus escolheu muito bem, né? Não sei você. Se não escolheu, você que lute, né? Ora, eu disse, ela ficou toda... Porque as pessoas não conhecem isso. Às vezes a gente prega uma religião excludente. Às vezes a gente prega uma religião preconceituosa. Às vezes a gente prega uma religião, né, parcial. E Deus, Ele quer a salvação de todos. E Pedro percebeu isso, imbuído pelo Espírito Santo. Olha, que bonito isso. Então, minha gente, nos sintamos amados por Deus. E hoje rezemos o que esse salmo, cantado hoje belamente, nos disse. Que o Senhor nos abençoe com a paz. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. E a paz é essa certeza de que, apesar das dificuldades da vida, nós somos amados por Deus, estamos sendo cuidados por esse Pai. O batismo nos faz filhos adotivos. O batismo nos traz a certeza de que o Pai está cuidando de nós. Hoje leve essa certeza. Você deve estar passando algum momento difícil na sua vida. Pode até estar passando, se não na sua, na vida dos seus filhos, na sua vida familiar. Leve essa certeza. Se você reza de verdade, entregue para o Senhor. Ele cuida de tudo, com certeza. Que nós compreendamos isso e Deus nos ajude. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Pensemos um pouquinho nessa missão cristã que hoje nós ouvimos do livro de Isaías. Nós temos agido dessa maneira como servo, persistente, cheio de fé, de esperança, paciente, silencioso.